Que o Espírito Santo venha iluminar o entendimento de todos nós, não só de vocês, mas também o meu, porque se ele não o fizer, nós vamos ficar falando e comunicando nada. Apenas nada. Mas, se ele estiver dirigindo a minha cabeça, as minhas palavras, com certeza você vai entender. E uma vez você entendendo, você vai aplicar, vai executar o que sabe que deve fazer. E quando você obedece aquilo que Deus fala com você, é uma voz pessoal, né? Cada um ouve a voz de Deus. Para uns, Deus fala de uma forma, para outros fala de outra forma, mas todos que ouvem a voz de Deus recebem a fé de Abraão, para que então venham sacrificar, obedecer, para que então venham colher os frutos da obediência. Olha só, o segredo de Abraão. Olha só o que é que Deus fala. Presta atenção. Ele diz a respeito de Abraão: quando chamei Abraão, o abençoei e o multipliquei. Abraão e Sara não tinham filhos, já tinham 75 anos e ela 65. E até aos 99 anos, Abraão ficou esperando a promessa de Deus se cumprir. E quando foi com 100 anos, e a Sara com 90, ela deu à luz a filhos. Então Deus fala, quando eu chamei, eles eram sós, era um só, Abraão e Sara, Sara e Abraão. Mas o que eu fiz? Eu o abençoei e o multipliquei. Qual é o segredo? Então, é isso que eu queria falar com você. Qual é o segredo da fé de Abraão? Eu procuro falar mais pausado possível, devagar, para que todos venham entender cada palavra. Porque o Espírito Santo com certeza quer que você ouça a palavra dele. Da mesma forma como Abraão ouviu. Abraão ouviu a voz de Deus. E o que ele fez? Obedeceu. Veja só o que está escrito. Isso é muito forte. Antes de falar, deixa eu beber um pouquinho de água, porque a garganta vai ficando, a boca vai ficando seca e fica difícil. Muito bem. Olha só. Segredo de Abraão. Agarra isso, minha amiga e meu amigo, e aplique na sua vida. Você vai arrebentar. Você vai arrebentar. Não interessa quem você é. Não importa se você é um lixo. Você é um lixo. Faz mal. Deus pega as coisas imprestáveis, as coisas que ninguém dá valor, e ele faz exaltar. Deus faz abençoar. Deus chama aqueles que são nada neste mundo. Então, o segredo de Abraão, diz aqui o texto, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 8, o primeiro verso, primeira frase. Nem vou ler o demais para não misturar. Só vou ler a primeira frase, que diz assim: pela fé, Abraão
sendo chamado, obedeceu. Não é bacana isso? Pela fé, Abraão, quando chamado, sendo chamado, obedeceu. Você sabe o que isso me ensina? Me ensina o seguinte, que não adianta eu ficar sentindo, ou querer sentir a fé. Não adianta eu tomar uma decisão em cima da fé do meu coração. Se eu fizer isso, eu vou me arrebentar. Porque a fé não tem que ser na base do coração. O coração quer ser satisfeito com os seus desejos, cobiças, concupiscências. Coração é a carne. A carne. Aqueles que se inclinam para a carne se inclinam para a morte. Pois bem, e eu posso falar isso porque eu tive uma experiência pessoal e eu vou até contar para vocês. A fé do coração. Uma vez, eu vi uma jovem na igreja, claro, eu era solteiro, e aquela jovem me agradou. E nós fomos falar com ela, fui falar com ela, mas antes de falar com ela, eu falei com Deus. Eu peguei a Bíblia, olha só a minha audácia. Eu peguei a Bíblia, que diz assim, Jesus é quem disse, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Sabe o que eu fiz? Movido pelo coração, movido pela fé do coração, eu peguei a Bíblia, botei o dedo no texto, lá em João 15, versículo 7, aí disse, ó meu Deus, Senhor Jesus, aqui está escrito que se nós estivermos, ele disse, se vós estiverdes em mim, eu tenho estado contigo. Eu tenho estado contigo, eu tenho estado no Senhor. E as tuas palavras têm estado comigo, em mim. Agora, eu te peço que, quando eu for falar com essa jovem, ela diga sim. Quando eu for conversar com ela, ela me aceite. É isso que eu quero. Pronto. E aí, saí em campo e fui até onde estava a jovem. E aí eu me apresentei e tal, e depois eu falei com ela, olha, eu gostaria e tal de namorar e eu quero... Contei para ela os meus planos. Ela, na hora, aceitou. Eu falei, poxa, é Deus que está abençoando, é Deus que me ouviu, isso é a vontade de Deus. Puxa, eu vibrei, eu dei glórias a Deus, puxa, foi bacana. E aí nós começamos a namorar. Você sabe que em 3 meses nós íamos casar. Em 3 meses. Eu não a conhecia direito. Às vezes você vive com uma pessoa anos e não conhece a pessoa. Imagine em alguns dias a gente já projetar o casamento, em 3 meses casar. Nós marcamos o casamento dentro de 3 meses. Meus pais não conheciam os pais dela tampouco conheciam meus pais. Enfim, foi uma coisa assim atabalhoada, sabe? Ou é ou não é? E fomos em frente. Ela trabalhava e ganhava bem, e o meu salário, juntando com o dela, obviamente, daria para a gente se casar imediatamente.
e foi comprado, nós compramos coisas, móveis, etc. Tudo assim, apressado. É vontade de Deus. Pá, e foi. Mas, no mais profundo da minha alma, eu tive a sensibilidade do medo, do receio. Eu tinha uma duvidazinha pequenininha. Mas, poxa, eu pedi a Deus, eu falei isso. O Senhor disse, se vós estiverdes em mim, as tuas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes. Eu pedi, o Senhor me deu. Então, vou em frente. Mas eu não estava absolutamente convicto de que era a vontade de Deus. Era a vontade de Deus para o meu coração, mas não era a vontade de Deus para a minha mente. Na minha mente eu tinha dúvida, no meu intelecto, pequenininha, uma duvidazinha, mas no meu coração havia certeza enorme, tanto que nós compramos os móveis da casa, etc, etc. Bem, muito interessante. O que aconteceu? Presta atenção, amiga, que a minha experiência, Deus permitiu para que eu pudesse passar para os demais, para que os demais não venham cair na mesma besteira, na mesma armadilha do coração. Então, aproximando-se o dia do casamento, com a anuência dos pais dela, eu pedi a Deus, ó Senhor, ainda resta uma duvidazinha e eu está me incomodando, eu estou incomodado. Sabe quando você tem uma duvidazinha que você fica incomodado? Você fica... Pois é, eu tive assim. E eu falei, ó Deus, se não for da tua vontade, me dá um sinal. E pronto. Naquela semana, Deus me deu o sinal. Ela, numa discussão, desentendimento entre nós, ela falou uma palavra, uma só palavra, uma única palavra. Pronto, foi o sinal de Deus para mim. Ali nós terminamos, acabamos, larguei tudo para lá e voltei a minha a busca de uma pessoa que realmente viesse atender 100% da minha fé inteligente, não da minha fé emotiva. Porque você pode ler a Bíblia, e se você colocar o coração, a fé do coração na palavra de Deus, você vai se machucar. Porque o próprio Deus diz que o coração é enganoso, é enganador, corrupto e cruel. Então, quando a pessoa coloca a fé do coração naquilo que Deus prometeu, ela mergulha. Só que, quando ela mergulha, o que ela vê? O coração mostra que a pessoa foi enganada. O coração diz, ó, tá vendo? Você fez um negócio errado. Você fez um mau negócio. Você fez uma aliança fracassada. Porque o coração, minha amiga e meu amigo, não aceita sacrifício. O coração não aceita sacrificar. Sabe, lembra da campanha do perdão? Quantas pessoas ainda não perdoaram os seus ofensores? Por quê? Porque o coração não aceitava. Não aceitava. O coração rejeita o perdão. O coração rejeita agir, obedecer, sacrificar. O coração não gosta do altar, porque no altar é o lugar do sacrifício.
E o coração não gosta de sacrificar. Então, para que você tome uma decisão na fé inteligente, a fé racional, a fé que pensa, a fé que pesa, avalia, você tem que usar aquela fé, aquela convicção do que está escrito. Você tem que acreditar, eu digo acreditar, mas tem que crer. Melhor do que acreditar. Tem que crer naquilo que está escrito e obedecer o que está escrito. Esse foi o segredo de Abraão. Ele obedeceu quando chamado, por causa da fé. Mas a fé é inteligente. Ele ouviu a voz de Deus chamando, larga tudo, parentela, casa do teu pai, as suas propriedades, larga tudo para trás e lança-te a essa jornada que eu determino para você. E Abraão obedeceu. Então, a fé de Abraão não foi uma fé emotiva, foi uma fé inteligente. Ele obedeceu. Por que ele obedeceu? Porque ele creu. Então, a fé sem a obediência não vale nada. Então, muitas pessoas dizem, eu gostaria tanto de ter fé como do fulano, beltrano, cicrano. A fé de Abraão. Pois é, só isso. A fé, a crença, leva a gente a obedecer a palavra de Deus. É a mesma coisa quando você vai um médico. E o médico examina você e dá uma receita. Aí você, depois que sai do consultório, você lê a receita. Não vou fazer isso não. Joga fora. Quer dizer, o que adiantou você ouvir a palavra do médico e não obedecer? Nada. Não vai ajudar alguma coisa? Ele era médico. Falou a palavra científica que poderia te ajudar. Mas você não creu. Então nada aconteceu. Assim também é com respeito à palavra de Deus. Se você lê a palavra de Deus, se você crê na palavra de Deus, com sua razão, seu racional, então imediatamente você coloca em prática. Quer dizer, você obedece. E no que você obedece, que é um sacrifício, é um sacrifício. É um tremendo sacrifício obedecer a palavra de Deus. Porque você não vê Deus, você não toca em Deus, você não sente Deus, mas você ouve a palavra dele como Abraão ouviu. Ouviu e obedeceu. Mesmo sem saber para onde ia. Abraão não tinha o norte, vai para cá, vai para o leste, oeste. Não. Deus não falou nada disso. Deus falou, deixa a tua casa, a tua parentela, os teus bens, propriedades, e vai para a terra que eu te mostrarei. Não mostrou naquele momento, mas eu te mostrarei. Quando Abraão juntou as suas malas, digamos assim, e colocou-se à disposição de ir, de andar, de seguir, juntou aquilo que ele tinha e foi, e começou a andar, Deus então lhe deu a direção. É isso que é fé. É uma coragem, uma atitude de coragem. É um sacrifício. Porque a fé, minha amiga, que agrada a Deus, é a fé que obedece. Para que a pessoa obedeça, ela tem que sacrificar. Ela tem que sacrificar. Então, a fé que agrada a Deus envolve, primeiro, obediência. Segundo,
sacrifício. Sacrifício. E onde faz sacrifício? Onde que eu vou fazer sacrifício? No altar de Deus. O altar foi criado por Deus. Deus não precisava e nem precisa de altares. Deus não precisa de sacrifícios. Deus não precisa de nada. O sacrifício que é feito no altar, ou o altar, foi feito para o homem, não para Deus, para beneficiar o ser humano, não para beneficiar Deus, porque Deus não precisa de altares, Deus não precisa de casas, de templos, Deus não precisa de oferta, Deus não precisa de nada, dízimo, nada disso. Deus não precisa de nada, mas nós precisamos dizimar, nós precisamos ofertar, nós precisamos sacrificar, porque no que nós executamos, obedecemos à direção do Espírito Santo, então nós vamos para o altar. O altar é o destino daqueles que creem em Deus. Vão para o altar e lá no altar resolve todos os seus problemas. Mas o altar tem o sacrifício. Então, quando a pessoa reclama, lamenta, e fala, e critica com respeito às ofertas, ela nunca critica as ofertas, os sacrifícios que ela fez lá na bruxaria, na feitiçaria, na magia, atendendo aos espíritos, às entidades, fazendo toda a sorte de sacrifício. Ela não reclama de beber, de gastar o dinheiro todo na bebida, na droga, uma vida irregular, etc. Ela não reclama. Mas quando ela é convidada a obedecer e sacrificar, aí o coração dela grita, porque o coração não gosta de altar. O coração rejeita o altar de Deus. O coração rejeita o altar de Deus. Lembra quando Jesus disse, quando fores ao altar levar a tua oferta, e se te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta diante do altar e vai lá reconciliar com teu irmão. Porque se você oferece a oferta com o coração magoado, com o seu irmão, com um ressentimento, ou sabendo que o teu irmão tem alguma coisa contra você, a sua oferta não vai valer de nada, não vai servir, ela é impura. Então veja que para se obedecer à palavra de Jesus, você pode ler isso em Mateus capítulo 5, versículo 23, leia lá. Para a gente obedecer à palavra de Deus, nós temos que sacrificar. Não tem como. Como uma pessoa pode crer em Deus e, ao mesmo tempo, andar na mentira? Como ela pode crer na verdade e andar na mentira? Não, se ela crê mesmo em Deus, ela anda na verdade. Como que uma pessoa que quer andar com Deus, quer o que é justo, o que é certo, o que é correto, o que é íntegro, se ela se envolve numa vida irregular? Não tem como. Para que a pessoa possa andar com Deus, é como Deus disse, anda na minha presença e ser perfeito. E ser perfeito para Deus é isso. Não é perfeição do nosso ser, mas é a perfeição da obediência, a perfeição do sacrifício, para que então nós venhamos colher os frutos da obediência. Foi o que aconteceu com Abraão. Quando o chamei, ele era só. Mas olha só, eu o abençoei e o multipliquei. E de Abraão, Deus fez de Abraão multidões, ou melhor, muitas nações. Não é uma nação só, não. Muitas nações.
porque Deus era com ele. Tudo que Abraão fazia dava certo. E ele era protegido de Deus. E ele foi chamado amigo de Deus. Amigo de Deus por quê? Porque ele obedeceu a voz de Deus, obedeceu a palavra de Deus. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Coloque a sua fé nas Sagradas Escrituras, confira por si próprio o que eu estou falando, pregando, ensinando, confira com o que está escrito. E depois, tome a decisão. Porque a fé que agrada a Deus demanda, requer obediência, que é sacrifício. Obediência, sacrifício e, finalmente, perseverança, porque Abraão perseverou todo o tempo. Todo o tempo ele perseverou até o último suspiro da sua vida. Amanhã estaremos falando a respeito dessa fé inteligente, a fé que todo mundo... Você pode ter essa fé. Não precisa você ter dinheiro. Você pode ser a pessoa mais miserável da face da terra, mais pecadora da face da terra. Mas a fé, quando você começa a obedecer a palavra de Deus, essa fé justifica você, faz você merecedor. Nós vamos falar mais a respeito amanhã. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Hoje, por exemplo, é dia que ensinamos as pessoas a palavra de Deus. Você sabe que a fé inteligente vem pelo ouvir a palavra de Deus. E aí depois vem o sacrifício. E aí depois vem as conquistas. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.